Bem, a dica de hoje é como você pode compartilhar o seu computador com uma outra pessoa, por exemplo, o irmão, o pai ou a mãe, utilizando o mesmo equipamento sem que um tenha que perder a privacidade para o outro, ou sem que um possa apagar arquivos do outro de forma desnecessária ou inadvertidamente. Então, como nós vamos fazer isso? Suponhamos que você tenha um irmão e o seu irmão está com o computador quebrado e ele vai ficar 2 semanas na manutenção. Então, ele precisa verificar as aulas, fazer as atividades online e não tem um outro computador. Você, claro, gentilmente vai oferecer o seu, mas lógico, você não vai correr o risco de o seu irmão colocar uma pasta com o mesmo nome que a sua e sobrepor a sua apagando a sua, ou pior, deletando de forma definitiva os seus arquivos que são muito importantes. Muito embora seja possível recuperar, e no canal eu já mostrei como fazer isso, tem um vídeo lá, caso alguém tenha interesse, é só dar uma verificada. É fácil, mas leva um certo tempo e dá um pouquinho de trabalho. E existe sempre o risco de o arquivo não ser possível de recuperação total. Então, como você vai fazer? Você não vai compartilhar o seu computador com o seu irmão? Vai deixá-lo por 2 semanas sem assistir aulas? Não. Você é uma pessoa do bem, você vai permitir que ele faça isso, mas, como administradora do seu próprio computador ou notebook, você virá aqui no botão de iniciar e vai clicar com o botão direito. Aí você virá aqui em gerenciamento do computador, ele vai abrir uma nova janela, onde você vai criar um usuário especificamente para o seu irmão ou para quantas pessoas você achar necessário, e esse usuário você vai dar permissões apenas de usuário, ou seja, ele não consegue, dentro do perfil dele, apagar arquivos no seu perfil, que é o administrador da máquina. Então, quando você fizer isso, vai abrir essa janelinha aqui, você clicará aqui nessa opção de usuários e grupos locais, vai entrar na pastinha chamada usuários e vai criar um usuário, vamos supor que seja o seu irmão realmente. Então você cria um usuário chamado irmão. Você não precisa preencher esses dados, a não ser que queira, e você pode estabelecer uma senha para o seu irmão. Por exemplo, eu vou pôr aqui uma senha teste e vou repetir essa senha teste para que fique tudo mais fácil para ele. E para você também. Então, como você vai fazer? Se você deixar essa opção marcada, no próximo logon, o computador exigirá que ele troque a senha e você não vai saber qual é a senha do seu irmão. É claro que você vai saber apenas porque você é administradora do computador. Ou se você não quiser saber, também não tem problema. Mas vamos fazer o seguinte, você vai desmarcar essa caixa de seleção, vai colocar aqui que o usuário não pode alterar a senha para o seu irmão não fazer besteira de trocar uma senha e depois não lembrar qual é. Aí você teria que entrar como administrador e fazer a troca, etc. e tal. E você vai por aqui que a senha do seu irmão nunca expira. Você vai dar um criar, ok? E aí quando você der o fechar, o usuário irmão já estará criado aqui. Mas isso não é o passo total. Agora você vai dar as permissões. O Windows, por configuração padrão, ele já faz a criação como um usuário comum. Aqui na área de membros, você vai verificar que ele criou como usuários. Mas digamos que você queira fazer isso também para o seu pai, ou você queira criar um usuário administrador, por exemplo, para ajudar o seu pai ou sua mãe que não tem um conhecimento muito grande de TI, você quer criar um usuário seu no computador dele para que, se eles fizerem algo que não deveria ter sido feito, você possa, como usuário administrador, reverter esse processo de forma mais fácil para todos. Então, você poderia, por exemplo, colocar aqui que ele vai participar do grupo, ou o seu usuário participaria do grupo de administradores. Você vai dar um verificar nome, e quando ele fizer ele vai sublinhar aqui, quando ele fizer isso, você vai dar o OK, e ele agora faz parte do grupo de administradores. Mas como nós estamos usando uma abstração de que este computador será usado pelo seu irmão apenas, nós não queremos que ele seja administrador para que ele não apague os seus arquivos, porque como administrador, mesmo estando fora do seu perfil, ele pode ir lá e apagar o seu perfil. Então nós vamos desmarcar esta opção e remover, ele vai ser só um usuário comum, um usuário administrador. Perdão, um usuário comum. Você é o único administrador. Então, para demonstrar que ele não consegue, mesmo que queira,
mesmo que ele esteja com raiva de você e queira deletar uma pasta que esteja no seu usuário, eu criei essa pasta aqui chamada provas faculdade, ok? E agora nós vamos entrar no usuário que eu acabei de criar para ele. Para fazer isso, no primeiro logon, o computador vai dar aquele avisozinho de que olá, tudo bem? Não desligue o computador, estamos preparando tudo para você. Essa tela eu não vou gravar, porque isso é padrão, ele vai levar alguns minutos. Mas eu vou mostrar para vocês, de dentro do usuário já criado, o que ele pode ter acesso ou não, ok? Então eu vou dar uma pausazinha aqui, até o usuário dele, eu vou acessar agora com o usuário do irmão, e quando o usuário dele tiver criado e já dentro do usuário dele, eu vou mostrar que ele não tem permissões para fazer absolutamente nada que você não deu para ele fazer, ok? Então só um momento, eu já volto com um novo usuário. Pessoal, você já criou o usuário do seu irmão e o Windows já fez toda a configuração. Como você vai definir quem entra e quem não entra naquele determinado momento? Toda vez que você der um Ctrl Alt Del, ele vai mostrar todos os usuários que estão criados no seu computador. Eu aqui tenho 3 usuários, esse suporte, esse usuário de inventário, que eu criei para os meus inventários, e o usuário irmão que nós acabamos de criar para o seu irmão. Então você vai selecionar o usuário irmão e vai entrar com a senha dele ali. Ok? Então dentro do usuário irmão, percebam que está tudo diferente do seu usuário, inclusive a tela de fundo é a tela do Windows padrão, ele não tem as pastas que tinha aqui, aquela pasta de provas faculdade não aparece aqui para o seu irmão, mas digamos que irmãos brigam, digamos que você brigou com o seu irmão e o seu irmão está com muita raiva de você e aquele trabalho que ele sabe que você teve bem grande da faculdade e que você está quase terminando, ele quer só de pirraça apagar a sua pasta. Como você criou um usuário para ele, você está sendo uma pessoa bondosa, você criou um usuário para ele, para que ele possa acessar o seu computador, mas sem grandes permissões, ele não vai conseguir. Mas vamos supor que ele seja um usuário espertinho, então ele vai tentar, é lógico, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Então, olha o que vai acontecer. Digamos que ele saiba onde procurar. Ele está no usuário irmão, como você vai verificar aqui, ó, eu estou no usuário, eu estou logado com o usuário irmão, e dentro do usuário irmão, que é só um usuário comum, ele vai lá no seu computador, vai procurar no C do computador, dentro de usuários, ele vai procurar o seu usuário, que no meu caso é esse Nelson aqui. O computador vai mostrar para ele que ele não tem permissão naquele momento para acessar nenhuma pasta do seu usuário. Mas é lógico que ele está convicto, vocês brigaram e ele quer te ferrar. Mas não tem permissão porque você não é trouxa, você é bondoso, mas não é burro. Então você deu permissões apenas de usuário. Ele vai tentar e vai clicar aqui em continuar. Quando ele clicar em continuar, o computador, o Windows, vai pedir para ele uma senha de administrador. Que no caso aqui vai aparecer todos os usuários, como vocês vão perceber, administradores. No caso, o usuário inventário é um usuário administrador e o meu usuário normal é um usuário administrador. Ele vai ficar tentando pôr uma senha qualquer aqui, que não vai ser a senha correta, e vai dar o sim, mas não vai conseguir. Ele vai ficar falando que o nome do usuário ou senha estão incorretos. Então, desta forma, você pode utilizar juntamente com o seu irmão, de uma forma bondosa, você vai para o céu, porque você está oferecendo o seu próprio computador, o seu notebook, para o seu irmão continuar os estudos enquanto dele está em manutenção, mas você não vai dar sorte para o azar. Então você vai dar permissões apenas de usuário comum para ele ou para quem quer que seja. Feito isso, vocês podem utilizar o computador várias pessoas ao mesmo tempo, você pode ceder o seu computador de forma tranquila e não vai prejudicar nem você a ele, porque você é uma pessoa caridosa e não vai fazer isso, você quer ir para o céu, e nem ele
que está com raiva de você, mesmo que ele queira, não vai conseguir porque você não deu essas permissões. Ok? Pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele curtir lá no vídeo. Se não estiver inscrito ainda, ajude o canal a crescer. Inscreva-se no canal, porque quanto mais gente tiver inscrito, maior é a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir e ajudar de uma forma fácil. Como vocês podem ver, as dicas normalmente são fáceis. As pessoas é que criam um bicho de 7 cabeças e acabam tendo que perguntar para este ou para aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento. Às vezes a pessoa vai até te cobrar para fazer uma coisa tão simples e tão banal que você mesmo pode fazer. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Eu espero ter ajudado e vamos lá. Até a próxima dica. Um forte abraço. Tchau, tchau.